Questão 72. A montagem do laboratório ilustrada na figura destina-se à coleta e medida de volume do produto gasoso gerado numa reação química. Então aqui a gente tem um Erlen. Nesse Erlen tem carbonato de cálcio. A gente tem uma seringa com HCl, ácido clorídrico, tá? Esse becker ele está aparentemente tampado. E aí tem a entrada da seringa e a saída desse tubo, que está dentro de um outro tubo, parece uma proveta, né, invertida, mergulhada na água, onde ele está dizendo aqui que a gente está coletando CO2 e água, tá certo? Muito bem. Em um experimento envolvendo a produção de dióxido de carbono gasoso, CO2, a partir da reação entre o carbonato de cálcio e solução aquosa diluída de ácido clorídrico, HCl, o líquido empregado para a coleta do gás foi água acidulada. Então é o que a gente tem aqui, né? Água acidulada, água, né, com pH aí abaixo de 7. Um comprimido de CaCO3 foi triturado e uma porção de pó resultante foi colocado no Erlenmeyer de montar aqui, né? Erlenmeyer é essa vidraria, como está dizendo aqui. Então, um comprimido de CaCO3 foi triturado e colocado lá. E posta para reagir com solução de HCl, adicionada a partir da seringa de montagem. Após a reação, o produto gasoso coletado no cilindro graduado teve seu volume determinado, sendo igual a 30 ml. Sabe-se que o produto gasoso recolhido é uma mistura de dióxido de carbono e vapor d'água. Considerando que o experimento foi realizado sob pressão atmosférica de 726,7 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 27 graus Celsius, que a pressão de vapor da água a 27 graus Celsius é igual a 26,7 milímetros de mercúrio e que a constante universal dos gases, R, é igual a 62,3 milímetros de mercúrio litro-mol Kelvin, a massa de carbonato de cálcio que reagiu na produção de dióxido de carbono gasoso foi de aproximadamente... Bom, muito bem. É um cálculo estequiométrico que a gente tem aqui, tá certo? E todo cálculo estequiométrico a gente tem que começar fazendo a equação química, tá? Então vamos lá. O que reagiu com o que? A gente tinha HCl, que reagiu com CaCO3, carbonato de cálcio, e lá no enunciado a gente vê que está sendo formado CO2 e água, né? E também foi falado, foi ilustrado, então aqui está bem tranquilo. CO2 mais H2O, porém, ele não comentou em lugar nenhum qual que é o outro produto, né? Porque aqui a gente tem que ter mais um produto. Veja bem, o cloro não foi colocado lá nos produtos. E o cálcio também não está lá nos produtos, tá? E aí eu queria lembrar vocês o seguinte, sempre que a gente tem H+, mais carbonato, CO3, 2-, a gente vai produzir o ácido carbônico, tá? Só que o ácido carbônico, a gente vai precisar de 2H+ aqui, né? O ácido carbônico, ele é um ácido instável. Eu falo bastante para os meus alunos isso, né? Porque é uma reação que a gente tem que conhecer, sempre aparece aí em vestibular, tá? Ele é um ácido instável que se decompõe em CO2 e H2O. Por isso que a gente tem a formação desses dois aqui, tá certo? Então, o H+ reage com o carbonato formando CO2 e água, sobrando então cálcio e cloro para poder formar aqui o terceiro produto. Como o cálcio ele tem carga 2+, porque é da família 2A, e o Cl é Cl-, como a gente vê aqui, né, só tem um hidrogênio. Quando esse hidrogênio sai como H+, fica Cl-1, né? A gente observa que as cargas não dão zero, então a gente tem que fazer a regra do cruzamento, a regra do escorregador, né, para acertar as cargas. Então a gente vai ter aqui CaCl2 como terceiro produto. Então aqui a reação já está aí, a gente só precisa balancear. A gente vai ficar aqui com 2 HCl's, um CaCO3, um CO2, uma água e um CaCl2, tá
tá bom? A reação química está feita, né? Agora a gente precisa começar a entender o que está sendo dado e o que está sendo perguntado, tá? Ó, a massa de carbonato de cálcio que reagiu na produção de dióxido de carbono gasoso foi de... Então ele está perguntando qual é a massa do carbonato de cálcio, tá bem? E o que a gente sabe? O que ele deu de informação para a gente? Ele deu de informação que ele usou 30 ml da solução de HCl, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. A gente usou 30 ml da solução de HCl. E vamos ver. Ele usou uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico HCl. O líquido foi empregado, ele não deu concentração. Não deu, ó. Ele não deu a concentração de HCl, então a gente não vai conseguir usar essa informação para poder fazer o cálculo estequiométrico, né? Então eu tirei aqui os 30 ml, a gente não vai trabalhar com HCl, só que ele deu um monte de informações com relação ao gás que foi aprisionado aqui dentro, né? Ele falou do CO2 e da água, são os únicos gases que tem ali, tá? E tem mais, hein? Se a gente souber a quantidade desse gás, por exemplo, se a gente souber o número de mols desse gás, a gente consegue fazer uma relação entre esses dois, fazer um cálculo estequiométrico tranquilinho para achar a resposta aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar descobrir esse N, tá? Como que nós vamos fazer isso? Bom, a gente tem um gás, né? E a gente tem todas as informações desse gás. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que aqui dentro, como são dois gases, a pressão lá dentro que ele deu pra gente é a pressão dos dois gases, né? Então, se eu quiser fazer um PV NRT para descobrir o número de mols de CO2, eu tenho que pôr a pressão de CO2, tá? Bom, tranquilo, porque a pressão total é a soma da pressão dos dois gases. E ele falou que a pressão da água é 26,7. Logo, a gente vai ter aqui, ó, vou anotar aqui embaixo, a pressão de CO2 vai ser de 700 milímetros de mercúrio, que é o 726,7 menos 26,7 da água, tá bom? O que mais? Ele deu pra gente aqui o volume. O volume foi de 30 ml. Aliás, eu até confundi, né? Aquele 30 ml lá não era de HCl, não. O 30 ml é o da quantidade de gás aqui dentro, tá? De HCl ele simplesmente não deu volume nenhum, né? Volume do gás, 30 ml. E aí sim eu posso considerar o volume todo do recipiente, tá? Porque o CO2 ele ocupa todo aquele volume. Eu não preciso fazer volume parcial, tá? O R ele deu também 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por Kelvin mol. O legal da gente observar aqui é que a gente já sabe pelo R quais são as unidades que a gente vai ter que trabalhar no PVNRT, né? Então, pressão em milímetros de mercúrio, que bom, já deu. Volume em litros, aí a gente vai ter que transformar, né? 30 ml é 0,03 litros, tá bom? Temperatura em Kelvin, ele passou a temperatura para a gente de 27 graus Celsius. Para passar para Kelvin, tem que somar com 273, né? 273, então 273 mais 27 vai dar uma temperatura de 300 Kelvin. E que mais? PVNRT, tá tudo aí, né? Então vamos lá. PV igual a nRT. Eu quero saber a pressão, então é N. Opa, não. Quero saber o N. É o número de mols de gás carbônico que a gente quer saber. Então, o número de mols de gás carbônico vai ser pressão vezes o volume dividido por R vezes o T. Aí a gente substitui. Pressão, a gente sabe que é 700.
O volume a gente sabe que é 0,03, que eu vou escrever 3 vezes 10 a menos 2, tá? Vou passar para a notação científica, dividindo por R, que ele deu para a gente 62,3, vezes o T, que é 300. Muito bem. Aí a gente tem que fazer essa continha, né? E essa conta vai dar aproximadamente 0,001 mol de CO2. Tá bem? Então a gente descobriu o número de mols de CO2, né? Vamos terminar aqui no cantinho aqui embaixo, ó. Qual é a proporção entre CaCO3 e CO2? Não é 1 mol de CaCO3 para 1 mol de CO2? Maravilha! Só que a gente está trabalhando aqui, a gente quer saber a massa do CaCO3, né? Então a gente calcula a massa molar do CaCO3. Isso você usa a tabela periódica lá do final da prova para fazer. Você vai descobrir que a massa molar desse cara é 100 gramas por mol, tá? Então 1 mol de CaCO3 são 100 gramas, tá certo? 100 gramas estão para 1 mol de CO2. Por que aqui eu vou deixar em mol? Porque a gente já tem a informação em mol, tá bom? Então eu vou deixar a proporção massa, que eu quero saber, para mol, que eu já tenho, né? Então, agora eu vou para os dados. Qual vai ser a massa de CaCO3 se eu sei que foram formados 0,001 mol de CO2? Então, eu faço essa regra de 3, que vai dar 0,1 gramas de CaCO3. Tá certo? Isso vai dar pra gente alternativa 0,1, alternativa C. Tá bom, moçada?